Atraídos por ofertas sedutoras, milhares de jovens foram enganados e submetidos a humilhações. A luta contra o tráfico de pessoas é difícil e penosa. Cabe ao nosso país empreender todos os esforços para resgatá-las e adotar providências vigorosas. É preciso devolver a dignidade a esses cidadãos e cidadãs. Para tratar desse tema, o nosso programa convidou um dos maiores especialistas com livros publicados e cadeira cativa como consultor nas comissões de inquérito da Câmara e do Senado, Edel de Andrade Torres. Edel, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. O seu currículo é enorme, você já participou de 2 comissões parlamentares de inquérito sobre esse tema, tráfico de pessoas, uma na Câmara e outra no Senado, e acaba de publicar um livro sobre tráfico de pessoas, sob o olhar das CPIs no Congresso Nacional. Está aqui na minha mão, depois nós vamos mostrar em detalhe, está aqui. Enfim, o que é curioso é que o Brasil praticamente não tinha continua ainda sem uma legislação eficaz para enquadrar todo tipo de tráfico de pessoas, que é um crime que ofende a dignidade do ser humano e pessoas das mais diversas faixas etárias. Tanto é aquele jovem, que é um promissor, um futuro jogador de futebol, aquele adolescente, quanto a jovem adolescente bonita, ou então jovem mulher que é seduzida pelo apelo de ser modelo, ou mesmo o imigrante que chega aqui no Brasil, inclusive nesse tráfico de dois sentidos, tanto daqui do Brasil para fora, quanto estrangeiros que têm chegado até aqui. Como foi que você se interessou por esse tema? Você é um advogado jovem, de Ilhéus, lá da Bahia, é um mestre, e já tem 2 livros publicados sobre isso. No mestrado em Direito, realizado aqui em Brasília, no INSEUB, houve a curiosidade porque o estado de Goiás, logo ao lado aqui de Brasília, o estado de Goiás concentrava índices alarmantes de envio de mulheres para o tráfico de pessoas, países da Europa sobretudo. Então, a minha curiosidade maior, que foi em relação ao primeiro livro, foi morar 1 ano no estado de Goiás. Eu passei 1 ano lá, visitei as cidades que eram apontadas como aquelas que tinham esse ranking maior, levantando dados, fazendo entrevistas para ver o que motivava essas mulheres a saírem dos seus lares, das suas casas, do seu estado, para irem para outros países. Que promessas eram feitas? O que essas mulheres realmente obtinham lá fora? Se elas voltavam. Então eu tentei e concluí essa pesquisa no primeiro livro, que foi Tráfico de Mulheres para Fins de Exploração Sexual. É lógico que você fez um estudo científico, você fez uma tabulação de dados, mas tão ou mais interessante quanto essa tabulação de dados, interessante, eu digo do ponto de vista do espectador também, é chegarmos a um diagnóstico e a um alerta para que as outras jovens não sejam seduzidas por isso. Como elas foram seduzidas? Qual era o recado desses criminosos? O que a gente vê, na maioria dos casos que envolvem o tráfico, são as falsas promessas. Os aliciadores, eles envolvem as vítimas, né, no sentido de que elas vão ter, fora do Brasil, melhores condições de vida, de emprego, que elas vão conquistar seus sonhos. É justamente aí onde o traficante, o aliciador, ele atua, no sonho das pessoas. Porque sonhar é legítimo, Paulo. As pessoas sempre buscam melhores condições de vida. O que elas não sabem é que elas vão ser submetidas a uma situação análoga de escravo, os seus direitos vão ser retirados, seus passaportes e documentos vão ser retidos, enfim, vão sofrer diversos tipos de humilhações e violações aos seus direitos humanos. Quantas histórias você conseguiu seguir, desde a trajetória da jovem que saiu daqui até o período de permanência delas no estrangeiro? Os casos são dos mais variados possíveis, mas em alguns a gente consegue perceber que a jovem se desloca para outro país, mas ela não retorna. Isso por quê? Ou ela consegue atingir um nível financeiro, né, uma independência financeira em relação ao aliciador, ou até mesmo porque ela morre lá. Existem vários inquéritos e investigações no sentido de que muitas mulheres morreram por lá. E algumas conseguem retornar sem dinheiro, sem saúde, né, sem dignidade, e em alguns casos até mesmo doença mental já foi diagnosticado. Eu acompanhei um caso de uma moça que retornou da Suíça no quadro de esquizofrenia, ou seja, uma doença mental grave,
justamente por conta da violência sofrida lá, o uso de drogas também, que é muito frequente, para suportar jornadas de sexo de quase 16 horas por dia, é o que os relatos delas, né, nos mostram, nos contam, né, são relatos nesse sentido de que trabalham sob essas condições, não tem hora, qualquer hora do dia ou da noite. Então, para encarar, para acabar aceitando ou entendendo essa realidade, elas muitas vezes, né, elas fazem uso de drogas, de medicamentos e assim por diante. Essas mulheres, quando retornam, e isso se tratando do tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, elas quando retornam, há também casos em que elas são perseguidas pelos aliciadores porque fugiram de lá do país destino, e aí quando fogem, quando conseguem fugir e que retornam para os seus lares, elas são perseguidas aqui. Então, existem investigações em andamento nesse sentido, né? Porque mulheres morreram aqui e provavelmente foram vítimas da perseguição dos aliciadores lá do outro país. Que força essa rede de tráfico de mulheres tem aqui no Brasil? Você tem exemplos disso? Nós estamos falando de uma rede criminosa internacional. O tráfico com participação humano, de brasileiros, sim, claro. Com certeza. O tráfico humano, ele é verificado por meio de uma rede criminosa. E essa rede é internacional e ela envolve diversos atores. Vai desde o taxista que transporta a vítima para o aeroporto, até donos de agências de viagens, as pessoas que recebem essas vítimas lá, que acomodam essas pessoas. Então, é uma rede muito grande de pessoas. E chama atenção o fato de as rotas serem bastante diversificadas. Todas as vezes em que a Polícia Federal intensifica a investigação em um aeroporto, porque é a forma mais comum do deslocamento, essas rotas rapidamente mudam para outro trajeto, ou pelo trajeto marítimo, que não é tão comum, ou mudança de aeroporto e assim por diante. Então, elas têm as máfias têm um sofisticado mecanismo que é de justamente saber ou informações, elas obtêm informações de que pé andam as investigações em torno das autoridades públicas. Que tipo de local, que tipo de comércio ou estabelecimento é mais frequentemente o centro desse tipo de atuação desses marginais? Os aliciadores, eles abordam muitas pessoas, sejam mulheres, adolescentes, enfim, em bares, casas de shows, boates, agências de emprego. Já foi detectado que em agências de emprego já houve questões de tráfico. Também em relação a sites e também agências de modelo. Existem muitos casos de modelos que são transferidas para outros países, achando que vão trabalhar somente na questão da moda e acabam se submetendo também. Por quê? Porque o esquema do tráfico, em geral, ele acaba sendo um só. As vítimas contraem altas dívidas com passagem, hospedagem, né, com roupas, enfim. E o próprio deslocamento em si, a alimentação, elas alcançam, né, um valor altíssimo que não conseguem pagar normalmente e acabam se submetendo ao regime de escravidão no trabalho ou também na questão sexual para pagar essas dívidas. E o que se tem, na verdade, é que o tráfico humano hoje é uma forma moderna de escravidão. Nós não temos hoje a escravidão negreira como era no descobrimento do país, ou seja, né, capturar os negros na África, eles vinham acorrentados. Isso não existe mais. O tráfico hoje ele é desenvolvido por meio de técnicas de aliciamento, né, o engano, a fraude. Essas pessoas elas viajam para outros países ou até mesmo ingressam no Brasil achando que aqui vão ter melhores condições de vida, como também assim vão adquirir lá em outros países. Essa é a dinâmica do tráfico. Em geral, é essa aí. Bom, temos também tráfico de jovens que vão jogar futebol, jovens meninos, temos tráfico também de crianças para fins, pretensamente para fins de adoção ou para fins de adoção. Temos também tráfico de pessoas para venda de órgãos, correto? Isso. O que em cada um desses esquemas aí é possível identificar a maneira como eles trabalham? A maneira como esses bandidos atuam? Em cada segmento em relação ao tráfico, existe um modo, né, um modus operandi desses aliciadores. No caso para trabalho escravo, geralmente as propostas são de que os trabalhadores vão nos outros países, nos países destino, eles vão ter bons salários, geralmente em relação a países muito pobres,
como foi o caso dos 13 homens de Bangladesh que vieram parar no Distrito Federal. A eles foi feita a promessa ou a proposta de que ganhariam muito dinheiro no Brasil. Esses homens pagaram $15 mil para poderem se deslocar, arranjaram dinheiro com a família, enfim, como podiam lá. E aqui no Brasil descobriram que não iam conseguir um emprego. No caso... Isso com uma dificuldade adicional, porque os bolivianos, por exemplo, falam espanhol, não são latinos. Os haitianos, bem ou mal, acabam falando em espanhol rudimentar. Mas os de Bangladesh chegam aqui sem nenhum conhecimento da língua, são presas fáceis. O que acontece? Quando foi esse episódio de Bangladesh? Como é que ele está encaminhado hoje? No início do segundo semestre de 2015. A Polícia Federal iniciou uma investigação supostamente sobre a questão de tráfico. E eu acredito que tenha sido... Tráfico de drogas? Não, tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo. O que me chamou a atenção foi a sensibilidade da autoridade pública, no caso a Polícia Federal, para diagnosticar um caso como esse, porque são casos muito delicados. Na prática, nós não conseguimos comprovar o tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo, porque eles não estavam trabalhando especificamente. Esses homens foram encontrados amotinados dentro de uma casa muito pequena. Né? Dezenas de pessoas. Uma casa muito pequena, com condições básicas assim, deploráveis, não tinham comida. Os aliciadores, quando perceberam a investigação, fugiram. Então, eles ficaram sem total suporte aqui no Brasil. Não conheciam a língua e aí as redes de proteção ao migrante começaram a haver questão de curso de língua para essas pessoas, um trabalho e assim vai. Eles não conseguiram ainda retornar para os seus países, até porque eles contraíram a dívida lá para poderem pagar o aliciador. Então, como não podem voltar para o país. Eles não conseguem voltar ainda. Então, a questão é, o aliciador, ele atua no sonho das pessoas. Essa é a questão. E sonhar é legítimo, as pessoas sonham. E eles acreditaram que aqui iam ter melhores condições de trabalho e assim por diante. Ficaram com vergonha das suas famílias, inclusive, porque submeteram as suas famílias lá a condições deploráveis para conseguir o dinheiro, achando que iam conseguir reverter e até hoje não conseguiram. Agora, você atuou em duas CPIs, uma CPI na Câmara e uma CPI no Senado. Como é que foi essa experiência? As CPIs, elas tiveram um papel fundamental e importantíssimo no processo de elaboração do projeto de lei 7370, que tramita hoje... De que ano? De 2013, que tramita hoje no Senado. Esse projeto é o chamado Lei Geral do Tráfico, tendo em vista que o Brasil assinou um tratado internacional, chama Protocolo de Palermo. O que nós temos hoje é o quê? Até então, o Brasil assinou esse tratado, ele se compromete internacionalmente a erradicar o tráfico, só que a sua legislação interna precisa estar preparada e adequada para essas questões. No entanto, o Código Penal, que é de 1940 e que também está em processo de reformulação, ele só prevê a questão do tráfico para fins de trabalho sexual. Então, é preciso abranger na legislação interna o tráfico para fins de remoção de órgãos, para fins de trabalho escravo também. As CPIs tiveram um papel importante no amadurecimento do Poder Legislativo, no sentido de elaborar esse projeto. O projeto é muito bem feito, está na CCJ do Senado, enfim, já recebeu parecer favorável da CCJ e tem tudo para ser aprovado em plenário. Esse projeto é o pontapé inicial para que as políticas públicas brasileiras recebam uma adequação melhor para resolver, enfim, enfrentar a questão do tráfico. E a publicidade oficial, a publicidade do governo do Brasil, do governo dos estados, do governo federal, no sentido de alertar? Você tem acompanhado? O que está faltando aí disso? Veja bem, desde 2010, desde 2007, com os planos de erradicação, os 2 planos, e a política também de enfrentamento ao tráfico, uma publicidade já existe no país. E é importante destacar que essa publicidade ela vai surtir mais efeito se for desenvolvida em locais que são propícios ao transporte de pessoas, como rodoviárias, como shopping centers,
como aeroportos. Então, é comum se encontrar cartazes, banners, é comum encontrar cartilhas também, alertando as pessoas que estão viajando, que estão entrando no país, sobre os seus direitos, sobre a questão do Disque 100, do Disque 180, que são importantes ferramentas, caso a pessoa esteja em apuros, né? Para onde ligar, a quem recorrer. São importantes ferramentas que foram desenvolvidas. É claro que essas políticas podem ser melhoradas, mas já existe sim uma publicidade. Inclusive, a ONU ela tem uma publicidade que é a campanha Coração Azul. Essa campanha ela existe em vários países disseminados no mundo e em cada país a campanha ela elege um embaixador. Aqui no Brasil, a embaixadora do tráfico, da campanha contra o tráfico, é a Ivete Sangalo. Ou seja, é buscar uma artista que tenha voz, no sentido, né, de dar voz às pessoas que são tão ameaçadas. Ou seja, o tráfico consegue desumanizar o indivíduo, porque ele tem medo de falar. Ele tem medo de dizer que saiu do país para ser objeto de exploração e ele tem vergonha de contar isso quando retorna, porque ele sofre, né, uma dupla vitimização da própria sociedade. Edel, vamos torcer que esse projeto de lei seja aprovado e que possa ser efetivo no combate, não só no combate e na prevenção ao tráfico de pessoas, mas na punição daqueles responsáveis. Muito obrigado mais uma vez pela sua vinda aqui no programa. Muito obrigado. Cidadania conversou com o advogado Edel de Andrade Torres. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para o Alô Senado 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.